Como assumir o poder do protagonismo? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Meus queridos, quem já não passou por desafios e livramentos, não é mesmo? Hoje, quando eu olho para trás, quando eu analiso a minha jornada, eu percebo que eu tive tantos desafios, tantos livramentos e que eu consigo sentir que Jesus estava lá do meu lado em todos os momentos difíceis, quando eu chorava ou sorria, nas noites que eu sofria ou que eu não conseguia dormir, pois estava ansiosa e preocupada com o dia seguinte, com o futuro. O tempo todo Deus, o tempo todo Jesus estava ali do meu ladinho me dizendo: filha, você nasceu para ser feliz, eu estou aqui, confie, eu tenho planos melhores para você. E quantas vezes a gente sofre, a gente acha que está sozinho, quando na verdade Jesus está sempre do nosso lado. A gente que às vezes está tão preocupado, a gente está tão estressado que não percebe. Eu fico emocionada quando eu lembro disso, de tantos momentos de dificuldade que eu chorei lá atrás e que o tempo todo Jesus estava do meu lado, se compadecendo da minha dor. E se eu conseguir superar, se eu conseguir enfrentar, é porque Jesus estava do meu lado, mesmo que eu não estivesse percebendo isso. Então, se por algum momento hoje você está passando por alguma dificuldade e acha que Deus te esqueceu, ou que está sendo muito difícil, muito pesado, e que você acha que não vai dar conta, saiba que tudo que você conseguiu suportar até hoje é porque Deus esteve com você. Então, para te ajudar nisso, experimente orar mais, experimente ler a Bíblia, ficar um pouquinho só para você perceber a presença de Deus e o quanto Deus está te ouvindo e que te responde. É só você parar para escutar. Eu te aconselho, se você tiver um momento difícil, ler a passagem na Bíblia que fala sobre Jó. Ai, como eu gosto de Jó, como eu gostaria de ter conhecido Jó muito mais cedo. Jó era um homem muito próspero, no entanto ele perdeu todos os seus bens. Morreram todos os seus 10 filhos, juntos num desastre. Jó perdeu a saúde, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele entrou em profunda depressão. Os poucos amigos que sobraram aproximaram-se dele, mas em vez de ajudar a acalmar, atenuar aquela dor, eles acabavam julgando o Jó e dizendo que se ele tinha sofrido todas aquelas desgraças é porque ele tinha culpa, é porque ele tinha feito alguma coisa de errado que Deus o estava castigando. Porém, Deus sempre dizia, Deus mesmo dizia que Jó era íntegro, fiel e irrepreensível. Apesar de todo o sofrimento que Jó passou, ele se manteve fiel a Deus. Deus era sua força, seu refúgio, e ele nunca amaldiçoou a Deus, mesmo tendo perdido tudo. Ele passou por toda aquela dor, que foi a sua forma de provar a sua fidelidade para Deus. Ele enfrentou toda aquela dor e nunca amaldiçoou a Deus. Deus o recompensou de todo aquele sofrimento. Ele nos deu em dobro toda a prosperidade que ele tinha. Deus também lhe deu mais 7 filhos e 3 filhas, depois de ter passado por todo esse sofrimento. Ao ler sobre Jó, eu fiquei realmente encantada, porque é um grande exemplo de fé e de fidelidade a Deus. Por isso, a gente, quando tiver em momento de dificuldade, a gente precisa agradecer a Deus por tudo, porque Deus sabe o que faz. Ele sabe dos livramentos que Ele nos dá. E Ele sabe que tudo aquilo que Ele nos der, a gente é capaz de suportar,
porque Ele está nos segurando. Gente, em Provérbios 4 tem: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Por isso a gente não deve colocar nenhuma situação, nenhuma pessoa acima de Deus em nossas vidas. Nenhuma pessoa, nenhuma situação pode ser teu guia ou pode ser o teu sol. Somente Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, e é Ele que deve estar acima de tudo. Por isso, quando a gente fala em protagonismo, é a gente assumir que a gente é responsável pela nossa vida. Não adianta ficar colocando a culpa do nosso sofrimento ou dos nossos problemas no outro. Nós somos responsáveis e Deus está com a gente, protagonizando tudo isso que acontece na nossa vida. É Ele quem nos segura nos momentos de dificuldade. Em Mateus 22, Jesus respondeu aos seus discípulos: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa primeiro se amar e depois amar o nosso próximo. Muitas vezes a gente coloca um relacionamento, uma outra pessoa como sol, como centro da nossa vida, acima de Deus e acima do nosso próprio amor. A gente precisa lembrar que a gente não pode ferir essa ordem. Primeiro Deus, depois o amor próprio e depois a outra pessoa. Em termos de relacionamentos, qualquer escolha impensada pode nos colocar numa prisão psíquica. Por isso, quando a gente coloca outra pessoa acima de Deus na nossa vida, a gente certamente vai sofrer, porque a outra pessoa não vai dar conta daquelas coisas que só Deus dá conta na nossa vida. E a gente precisa, muitas vezes, de ajuda para sair dessas prisões psíquicas que a gente se coloca, quando a gente coloca o nosso coração na mão de outra pessoa, que a gente coloca a nossa vida, a responsabilidade da nossa vida para outra pessoa cuidar, porque nenhuma outra pessoa é capaz de cuidar daquilo que cabe a nós mesmos e daquilo que só Deus pode cuidar para nós. Decisões ligadas a relacionamentos, elas são muito difíceis de tomar. Haja vista que nunca a gente vai ter certeza se aquela decisão que a gente tomou é a escolha certa naquele momento. Às vezes a gente sai de um relacionamento com dúvidas se a gente tomou a decisão certa. Mas como você vai ter certeza? Quando você já fez de tudo, quando você já fez a sua parte, quando você já fez a transformação que você quer na outra pessoa e que você realmente fez em você primeiro. É aí que você vai ter a certeza, porque primeiro a gente precisa mudar a nós mesmos. A gente não vai conseguir mudar outra pessoa, é a gente que muda. E quando a gente muda, o universo ao nosso redor acaba mudando ou se mudando também. Então a gente precisa parar de colocar a culpa das nossas frustrações, dos nossos problemas em outra pessoa e assumir o protagonismo das nossas vidas, porque tem coisas que estão nas nossas mãos e nas mãos de Deus somente, e a gente não pode interferir essa ordem. A gente pode pedir para Deus nos ajudar com a seguinte oração: Deus, muito obrigada por me mostrar que eu que tenho que arcar com as responsabilidades das minhas escolhas. Me ajuda a crescer, Senhor. Me ajuda a amadurecer e parar de querer achar culpados para os meus problemas e para as minhas frustrações. Que eu cresça em Ti, meu Deus. Me ajude a ser constante na oração, na Tua palavra e na fé. Que nada nem ninguém me afaste de Ti. Que eu não coloque ninguém e nenhuma situação acima de Ti em minha vida, Senhor. Desde já eu Te louvo e Te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz,
harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e até amanhã.